Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um dia com chuvas de bênçãos. Vamos estudar a lição de hoje, quarta-feira, 18 de outubro. A lição 3, ela tem como título A Igreja Primitiva e as Zonas de Conforto. A lição de hoje está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, do versículos de 1 a 4, onde nós vemos aqui que a igreja primitiva, que se originou logo após a morte de Cristo, que Deus provocou uma dispersão de todos os crentes para que eles pudessem sair dessa zona de conforto. E o que nós podemos ver aqui na lição de hoje, que a igreja primitiva, apostólica, que ela era chamada assim, que eles haviam recebido de Jesus as boas novas para que eles pudessem proclamar para as demais pessoas e que de Jesus determinou os lugares que eles deveriam. E eles estavam localizados ali em Jerusalém. Embora eles tivessem recebido o Espírito Santo, como Jesus havia prometido, eles acabaram ficando ali naquelas cidades próximas de Jerusalém, regiões judaicas, né? Eles não queriam sair daquela zona de conforto, da segurança que eles sentiam ali. E também um outro motivo é que eles achavam que a salvação era somente para os judeus. E para que eles fossem adiante, né, e avançassem, proclamassem o evangelho para as demais nações, Deus utilizou a perseguição que quando ocorreu do governo romano, após a morte de Cristo, né, ele usou isto como um instrumento para dispersar os discípulos e para que eles pudessem pregar o evangelho para outros países, outros estados, outras cidades, né? Para que a salvação fosse para todas as pessoas. E esse livro de Atos dos Apóstolos, mais precisamente no capítulo 8, embora fale assim de um momento assim terrível, né, para os cristãos e de toda a igreja ali de Jerusalém, onde se levantou-se uma grande perseguição após a morte de Cristo, justamente provocado, né, pelos romanos, né, e também da liderança do templo, da igreja da época, né, que não aceitavam Jesus como Salvador. Houve a dispersão deles assim para outras regiões da Judeia, como Samaria, e foi muito importante porque o evangelho começou a alcançar outras pessoas, povos e línguas, através do ministério desses cristãos perseguidos, né? Embora houvesse assim muitas pessoas cristãos morreram, sinceros, né, como Estevão, mas Deus se utilizou da maioria para que pudessem levar o evangelho para todas as nações. E os cristãos dispersos pelas perseguições e as ameaças seguiam para outras cidades, né, operando grandes sinais, proclamando o evangelho. E até Atos 8:4 diz que eles iam por toda parte pregando a palavra, que está lá em Atos 8:4. Quando a perseguição aos cristãos ocorreu pelo governo romano, a pedido, né, de líderes judeus em Jerusalém, um soldado convicto chamado Saulo de Tarso, que ele se destacava assim por sua crueldade, né, e perseguição contra os cristãos, este homem era um fariseu, um judeu devoto, né, e bem ativo nessas perseguições. E ele até
presenciou o apedrejamento de um servo, de um grande cristão chamado Estevão. E ele acabou não fazendo nada, né, para impedir que ocorresse a morte dele por apedrejamento. Aí até alguns homens piedosos ali pegaram Estevão e sepultaram ele. Mas Jesus havia predito bem antes aos seus discípulos, né, lá em Atos 1:8, e ele menciona e diz: vocês receberão poder, e ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. E como os cristãos dispersos foram obrigados a saírem de Jerusalém, um dos primeiros diáconos a aparecer e proclamando o evangelho assim, fora ali de Jerusalém, foi Filipe, né, o evangelista, que ele foi pregar em Samaria, que está lá em Atos 8:6, e justamente, né, os judeus não se davam com Samaria, né? E ele foi justamente lá pregar o evangelho, que está lá em Atos 8:6, onde multidões ali eram atendidas por Filipe, que ficavam maravilhados, né, porque ele operava assim sinais e dava estudos bíblicos, né, curava pessoas, expulsava demônios imundos, né, e assim o evangelho crescia. E a declaração de Jesus, ela foi cumprida na risca integralmente ao observarmos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 4, que nos diz: os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E de fato aconteceu essa grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e que provocou essa dispersão, né? Os crentes começaram a pregar para outras cidades, outros povos. Fez com que o evangelho crescesse enormemente em outras cidades que ninguém imaginava. E acontecia coisas assim incríveis, né? Por exemplo, na cidade de Samaria, que não gostavam, né, dos crentes judeus, eles tinham até um ódio assim mútuo, né? E nessa cidade havia um homem chamado de Simão, que ali ele ganhava muito dinheiro, né, praticando mágicas, que aparece ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9. E ele era muito famoso ali em Samaria, tinha muitos clientes, né? E que ele iludia as pessoas, ele dizia que tinha poder, mas ao ver Filipe praticar aqueles sinais e milagres, né, que de fato realmente acontecia, que mostra ali em Atos dos Apóstolos 8:13, Simão abraçou a fé e foi batizado. E teve também um outro eunuco etíope, né, que também buscou em Filipe a explicação do evangelho e acabou aceitando a Jesus como Salvador. Mesmo anos depois, a igreja verdadeira avançou além de Jerusalém. Os cristãos fiéis continuavam a pregar em todas as regiões dos judeus, ou nos próprios distritos dos judeus extremistas, e também em outras cidades com bastante fé e coragem. Em Atos capítulo 11, versículo 19, nós observamos que a missão continuou se expandindo para regiões bem distantes, outros países, e igrejas foram fundadas, né, tanto lá na Fenícia, né, que é no Líbano, como no Chipre, Antioquia. Porém, alguns cristãos não pregavam a ninguém que não fosse judeus. Era uma posição deles, que achavam que a salvação era para os judeus.
Com essa dispersão, havia uma resistência enorme de pregar para os gentios, né? Uma parcialidade religiosa que impedia os cristãos de enxergarem que a salvação era para todos, que sempre foi o plano de Deus para a humanidade, e eles tinham assim uma visão curta, estreita, sobre a qual seria a missão verdadeira da igreja e aquilo que Jesus havia determinado para eles. Mas Deus trabalhou bastante na mente de um homem que havia negado a Cristo 3 vezes. Declarou amar Jesus 3 vezes, que se chama Pedro. E Pedro tornou-se uma das principais figuras da igreja primitiva, após ele receber uma visão e entender a mensagem de Deus. Passou a levar a mensagem do Evangelho aos gentios. Vejam, ele era um pescador impetuoso, né, Pedro? E no início batalhou contra levar o Evangelho aos gentios, por insegurança, né, e por egoísmo. E só mudou a sua visão, após a sua posição, após ele ter uma visão pelo poder do Espírito Santo, onde ali ele foi bastante dotado de entendimento e passou a pensar diferente. E seu amor a Jesus e desejo de fazer a vontade de Deus era admirável e incontestável, provando que Deus transforma as pessoas. Pedro, ao ser erguido, quando ali, né, ele realizou em Cesareia, prontamente ele fez uma exposição de tudo que lhe tinha acontecido. E se ainda restava alguma dúvida quanto ao significado da visão de Pedro, tudo ali ficou bem claro, que marca lá em Atos 10, 9, que o Evangelho deve ser pregado a todos. O que eu estou falando aqui é da visão que Pedro teve, que aparece lá em Atos capítulo 10, versículo de 9 a 15, quando ele estava assim ao meio-dia, né? Um horário que geralmente ele almoçava, mas ele também orava antes, né? E ao estar orando, ele viu um grande lençol cheio de animais, né? Animais limpos e impuros, de vários répteis, porcos e aves, né? Mas ali estava misturado, limpos e imundos, naquele grande lençol. Isso na visão que ele teve, né? E eis que uma voz diz para ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Aí Pedro pega e responde: nunca, Senhor, jamais comerei qualquer coisa impura ou imunda. Bom, para nós entendermos esta visão, o que acontece é que os gentios, eles eram considerados imundos e impuros pelos judeus. Por isso que eles achavam que a salvação é só para eles, judeus. E aqui nessa visão, que Pedro vê o lençol cheio de animais imundos, não tem nada a ver com a liberação assim de Deus para as pessoas comerem todos os tipos de carnes. Não. Ali foi uma forma que Deus encontrou para mostrar para Pedro. E algumas doutrinas acham isto, mas erroneamente, porque eles leem o texto, mas não leem o contexto que está aqui mesmo, em Atos 10, que você vê desde 9 e vai até Atos 22, né, no versículo 22, para poder entender a mensagem, né? O que ocorria é que os judeus realmente eram considerados imundos e impuros, e os judeus consideravam os gentios imundos e impuros por preconceito, por ter raiva deles, né? E Deus quis avisar a ele, Pedro,
que na sua casa iria chegar três varões estrangeiros que ele também vê na visão. Está lá em Atos 10:19, justamente para ele pregar o evangelho para um centurião que ele era gentil. Vejam, Deus utilizando uma forma para mostrar para Pedro que o evangelho era para todas as pessoas, que consideravam a salvação para todos. E assim Deus transformou o modo de pensar de Pedro, que passou a pregar também para os gentios, que fala lá em Atos 10:22. E guiado, né, pelo Espírito Santo, mostrando assim bastante poder, né, Deus deu para Pedro, e ele passou a pregar diferente, inclusive nas pregações que ele fazia para os gentios, milhares de pessoas eram batizadas. Por isso que aqui o Espírito Santo interveio nessa visão, para mostrar para Pedro a verdade, mostrando que a igreja iria ser expandida para outras pessoas, para que ele mostrasse esse amor de Cristo para todas as pessoas, independente de raça, nação ou língua, apresentando a eles a Jesus, o Filho unigênito que morreu na cruz do Calvário por todas as pessoas, e que todo aquele que nele crê será salvo. E é por isso que, meus amigos e minhas amigas, que Deus tem trabalhado hoje, através do Espírito Santo, em todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, independente de raça, distinção ou cor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você começa a ser uma pessoa sábia, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e vai te aclareando, você começa a manusear melhor as Escrituras, e você vai entender inclusive essa passagem aqui de Pedro, quando ele vê lá os animais imundos, que ele não está falando de comer os animais, está falando de salvação para todas as pessoas, porque os judeus consideravam os gentios imundos, impuros. Essa é aquela mensagem. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, mais aflições, sofrimentos. Não haverá sofrimentos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.